Lembra quando você era pequeno e sua mãe falava assim, meu filho, com quem você vai sair? Quem é essa pessoa? Ela é filha de quem? Né? Talvez isso acontecesse até mais antigamente, hoje nem tanto. Mas existia sempre a preocupação, eu acho que existe até hoje, dos pais, em com quem os filhos vão sair. E às vezes para os filhos isso era uma chatice, talvez até algo preconceituoso. E aí eu estava pensando nisso porque eu recebo muitas mães aqui, pais, que falam de problemas com os filhos. Olha, meu filho é uma boa pessoa, meu filho trazem os atributos dos filhos, mas ele tem andado com má companhia. O problema é que se essa pessoa está sempre andando com má companhia, talvez não seja ela a má companhia. Sabe, a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, em nos qualificarmos demais e de repente, depreciarmos ou qualificarmos demais os outros. Os relacionamentos são bem complicados. Eu acho que o que a gente realmente precisa é saber quem nós somos. Todo problema está na identidade. Tem um aforismo que fala, diga-me com quem andas e te direi quem és. Um outro que fala que o fruto nunca cai longe da árvore. Mas olha só, o que a Bíblia fala sobre isso? O salmista Davi, ele escreve que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita dia e noite. Que ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de vales que dá o seu fruto no tempo certo e tudo que faz vai prosperar. Então olha só, o ambiente em que nós andamos e as pessoas com quem nós nos relacionamos, muitas vezes elas vão influenciar sim o nosso comportamento. E é por isso que, na verdade, não é sobre não andar com determinadas pessoas, mas ser sempre a influência. Sabe, quando a gente sabe quem a gente é e a gente se coloca de forma a ser a influência para o meio em que nós estamos inseridos, aquelas pessoas que vão, de repente, se constranger com você ou não vão querer andar com você, elas vão se afastar. Da mesma forma que quando entra uma felpa na sua pele, ela vai procurar um caminho de sair. Por quê? Porque o corpo espelha o corpo estranho. Às vezes a gente está num meio que é hostil e nocivo e a gente não entende por quê. E talvez seja aqui, porque existe muito de nós nesse meio. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Quanto de nós existe nesse meio nocivo que me faz me manter aqui, mesmo percebendo que esse meio é nocivo? O problema é que a gente não consegue olhar para nós e enxergar em nós as fraquezas e deformações. Mas para que a gente possa saber qual é a nossa real identidade, a gente precisa ter essa ideia, primeiro, das nossas fraquezas. Porque a nossa identidade, cada vez mais eu entendo, que é a boa relação entre meus pontos fracos e as minhas potencialidades. Quando eu conheço as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu posso antever os gatilhos que vão me levar a situações de vício. E vício que eu falo não é só vício em dependência química, tudo que não é virtude é vício. Raiva extrema, angústia extrema, depressão extrema. Situações viciantes, mecanismos, sabe? Nós temos, na verdade, mecanismos de frustração. Então, quando a gente não consegue lidar com esses mecanismos, a gente vai para o vício. A gente sai da nossa razão e permite que a nossa paixão fale mais alto. O problema é que nosso padrão mental, um padrão mental básico, pensamento gera emoção, emoção influencia na ação e a ação impacta no resultado. Então aquilo que eu penso vai definir minha emoção. Emoção é movimento. E para que lado está nesse movimento? É negativo ou positivo? Freud chama de pulsão. Qual que é essa pulsão? Pulsão de morte ou pulsão de vida? O pensamento ele é construído a partir de fatores sensoriais, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, paladares, sabores, aromas. Isso vai construir o pensamento, mas o pensamento ele é fundamentado num arquivo de memórias, as crenças. A gente só guarda na memória aquilo que a gente acredita. E a nossa memória, ela é seletiva, ela é traiçoeira. E ela é amiga do ego. Ela vai sempre tentar preservar o nosso ego ideal, o nosso ideal de eu. E não o nosso eu real, a nossa self. Sabe? E aí é que a gente começa a criar pensamentos distorcidos, fantasiosos. 80% do que a gente pensa é fantasia. Só 20% é realidade. Por isso que a gente, na maioria dos casos, a gente só consegue produzir 20% do nosso tempo, produção efetiva. Porque a gente acaba envolvido por esses pensamentos fantasiosos.
E aí a nossa emoção, ou a nossa pulsão, ela vai ser negativa. Porque a gente vai começar a antever problemas futuros que ainda não aconteceram. Mark Twain, ele escreve já no final da vida: eu tive grandes problemas na minha vida, a maioria deles nunca existiu. Ainda mais num mundo onde a gente é carregado de informações, mas a gente não consegue nem compilar essas informações. Carregado de opiniões, sem base de conhecimento. E aí traz o que é chamado hoje de infoxação. E essa infoxação faz com que a gente tenda ao sofrimento. E aí, para não sofrer, a gente criaram vários transtornos, né? Hoje, depressivos, emocionais, e a gente tem uma psiquiatria cosmética. Onde, na verdade, não existe uma doença estabelecida, mas existe um desconforto com o sofrimento. E a gente vai ficando, assim, cada vez mais frágil. Hoje eu recebi uma informação de um pastor que se suicidou. Todos os dias, milhares de pessoas estão se suicidando. O problema é que já foi percebido que a espiritualidade ela consegue derrubar em quase 60%, 70% os problemas emocionais. Espiritualidade de qualquer nível, a transcendência. E aí nós vemos em ambientes que a espiritualidade deveria falar mais forte, pessoas se matando. Por quê? Porque nós vivemos esse hipermodernismo, essa sociedade de consumo, uma individualização cada vez maior, onde a pessoa está cada vez mais envolvida ali nela mesma, tendo ela como centro, tendo ela como referência, ego-referência. Com relações objetais, nós tratamos as pessoas como nós tratamos os objetos. E a gente acaba se frustrando. Uma dor de um medo que pode ser até real, mas foi construído a partir de um paraíso artificial. A gente fica tentando construir paraísos para que a gente possa suprimir a dor. Mas a dor do sofrimento, ela é real. E o que nós precisamos é que, sabe, a gente fica procurando felicidade. Felicidade é coisa de maluco, porque felicidade é uma percepção que nós temos de um prazer a partir de eventos. O que, na verdade, a Bíblia propõe, o livro de Filipenses, ele fala só sobre isso, sobre alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Talvez eu digo, alegrai-vos, que seja a sua alegria constante, porque a alegria é uma decisão. É uma decisão de apreciar a jornada e caminhar, e experimentar e aprender com todas as situações. E ser consciente de quem eu sou, independente da situação que eu estou vivendo. Me alegrar pela experiência, me alegrar pelo crescimento, me alegrar porque mesmo com as dificuldades eu sigo. Porque o problema não está no drama, mas está na resposta que a gente dá para o drama. E se a gente tiver com o nosso arquivo de memória carregado de crenças que nos limitam, que nos impedem de avançar, os nossos pensamentos vão ser cada vez mais conturbados, que vão gerar emoções negativas e vão interferir nas nossas ações. E aí chega uma hora que nada dá certo. A gente se apega no trabalho porque a família está complicada, os relacionamentos estão complicados. Só que chega uma hora que essas emoções negativas aqui elas vão interferir no trabalho também. E aí os resultados vão começar a ser resultados ruins e isso vão criar mais transtornos, mais medos. Então chega uma hora que a gente precisa parar. A gente precisa parar e a gente precisa realmente entender quem nós somos. O que nós queremos da vida. Quando Jesus chama Adão e fala de onde é que você está, ele sabia onde Adão estava, mas aquela pergunta era uma reflexiva. Adão, você tomou uma decisão errada, você achou que você ia comer esse fruto e você seria igual a mim, agora onde você está? Você está miserável, envergonhado, nu, fracassado. Percebe? Adão não sabia mais quem ele era. Ele foi o cara que foi criado para cultivar, para guardar, para carregar a cultura, para resolver. E agora ele projeta o problema para Eva. Foi a mulher que se me deu. Essa distorção de papéis, ela começa a deformar quem nós somos. O Erik Erikson, psicanalista, ele tem a teoria do desenvolvimento psicossocial epigenético, e ele fala exatamente isso, que quando a gente passa da adolescência para a juventude, a gente não consegue se perceber, a gente não consegue entender a nossa identidade, compreender a nossa identidade, nós começamos a viver uma distorção de papéis, que vão trazer isolamento, que vão trazer medo, que vão trazer dificuldade de produção, que vão trazer desalento. Quem você é? Aonde você está? E aonde você quer chegar? A gente precisa ser protagonista da nossa história, porque senão é isso. A gente vai ser levado por pessoas, a gente vai ser levado por opiniões, a gente vai parar, não é, no caminho do ímpio, e aí o ímpio é aquele que só
pensa o mal, que tem os pensamentos deformados, sabe? A gente vai acabar sendo levado por fofocas, por opiniões. E aí a gente, de repente, para no caminho dos pecados. A palavra pecado significa perder o alvo, aquele que não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. Por isso que a gente assenta depois no caminho daquele que é escarnecedor, daquele que não conseguindo enxergar a sua miséria, ele fica projetando a sua miséria no outro para deixar a vida dele menos miserável. E aí chega uma hora que a nossa vida fica insuportável. Mas a Bíblia ela fala que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. A liberdade de dizer não. A liberdade de decidir, e decisão desse destino. Mas para a gente precisa parar. E a gente precisa realmente agora pensar e mudar esse arquivo de memórias. Questionar esses pensamentos, antes que esses pensamentos eles comecem a influenciar as nossas emoções. E aí isso se chama inteligência emocional. Só que a inteligência emocional ela só vai ser plena na nossa vida quando a gente tiver uma espiritualidade emocionalmente saudável também. Espiritualidade tem muito a ver com mentalidade. João, quando ele chega na cidade para iniciar o ministério do Cordeiro, que ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Então espiritualidade tem a ver com mentalidade. A gente precisa entender o que a gente quer e o que a gente espera, além do tempo. A gente precisa entender qual é a nossa vocação e fazer com que essa vocação ela se transforme em propósito. Porque aí a gente vai ter um alvo, a gente vai ter uma direção. Independente de quem nós estivermos ou andarmos, nós não vamos mudar quem nós somos, mas nós vamos influenciar outros. O apóstolo Paulo termina a carta aos Filipenses falando, olha só, todos os crentes saudam vocês, todos os santos saudam vocês, todos aqueles que são diferenciados de toda essa podridão que está acontecendo aqui, eles saudam vocês, especialmente os que estão na casa de César. Quem era o César quando Paulo escreveu essa carta? Era Nero. Um lugar podre, um lugar perverso, mas tinha gente ali que era diferente, que estava influenciando. E é isso que faz a diferença, é isso que faz a gente caminhar, é isso que faz a gente se alegre, a gente ter a certeza que a gente está fazendo algo muito maior até do que a nossa vida. Eu te convido para viver isso. E esse caminho, o único. E essa verdade, a única. E essa vida, a única, é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos entender qual é o caminho. Qual é a verdade. E vamos viver uma vida plena. É isso. Deus abençoe sua vida.